Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mais Empresárias. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto assim que é de extrema importância para quem está começando, tá? E na verdade a gente sempre fala aqui sobre coisas de extrema importância para quem está começando o negócio. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, tá? Que é assim imprescindível, que você precisa ter total noção na hora de você definir quem vai ser o sócio ideal para o seu negócio. Na verdade, você tem que primeiro saber se você realmente precisa de um sócio. Então se liga na tela para conhecer o nosso tema de hoje. Então vamos lá, gente, sócio. Sócio é praticamente um casamento, né? Uma sociedade é praticamente um casamento. Então o que acontece? Quando você tá começando aquele namorinho lá com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, quando você tá começando o relacionamento, você começa a entender aquela pessoa, você começa a conhecê-la, conhecer a família, conhecer os amigos, conhecer as atitudes, conhecer, enfim, o pensamento, a ideologia, você começa a conhecer aquela pessoa, tá? E aí o que acontece? Quando você decide que você vai ter um sócio, né, você simplesmente não analisa muita coisa, até porque muitas pessoas só descobrem quem elas são como empreendedoras empreendendo. Então pode ser que aquele funcionário maravilhoso, aquele seu primo incrível, aquele seu tio inteligentíssimo, aquele seu colega profissional de qualidade exemplar, pode ser que ele não seja um bom empreendedor, pode ser que ele não tenha perfil empreendedor. Então o que acontece aí, gente? A maioria dos problemas que acontecem com os sócios, ele é relacionado muito mais ao porquê dele ter sido escolhido, ao processo de escolha daquele sócio, tá? Então, como eu estava falando ali no começo, quando a gente casa, né, quando a gente namora, tem um relacionamento, a gente simplesmente vai conhecendo aquela pessoa até definir que quer casar. E numa sociedade, não. Na sociedade, a gente simplesmente escolhe por seja lá qual a razão, tá? Uma crença, o fato de você achar que aquilo dali vai ser perfeito, que aquele casamento é ideal, que você tem habilidades, enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas a maioria dessas questões aí, elas acontecem de forma errada, porque você não soube colocar na real o porquê daquele cara tá sendo escolhido, daquela pessoa tá sendo escolhida, tá? O motivo tá errado. Então, assim, no meu pensamento hoje, depois de algumas sociedades, depois de estudar o mercado, depois de estar dentro do empreendedorismo, eu gostaria de dizer para vocês que, para mim, só existem duas razões para você ter um sócio, tá? A primeira razão é que você tem uma habilidade essencial para o negócio e o seu sócio tem outra habilidade essencial para o negócio. Então, vocês somam esses dois, tá? Vocês sabem o papel de cada um, você sabe qual é o que que você vai trazer, o que que você vai levar para a empresa, você sabe o que que você tem que fazer para a empresa funcionar dentro da sua área, você tem total ciência de qual é o seu papel dentro da empresa, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é essa mesma pessoa que tem esse total ciência do papel dela na empresa está motivada o suficiente para investir dinheiro, tá? Então, o que acontece? Para mim, o casamento perfeito é esse. Habilidades que se somam, tá? E o dinheiro, né? O aporte ali de forma igual, tá? Para que não exista nenhum problema futuro relacionado a isso, tá? Duas forças iguais, somadas iguais, e o valor de investimento somado igual. Então, aí, com isso, a gente pode começar a pensar que aquele dali, de repente, pode ser o sócio ideal, tá? Ah, Raquel, mas o meu primo tem o dinheiro e eu vou entrar com a mão de obra. Legal, tá? Legal, mas a gente vai falar sobre isso ainda no vídeo. Mas eu queria dizer pra vocês, assim, que eu não acredito muito nessa história, tá? Eu acho que a gente, quando a gente tem é muito diferente quando você investe tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode ser dentro da empresa, mais o recurso que você tem disponível para que aquilo funcione, de uma pessoa que simplesmente investe o dinheiro e você só entra com a mão de obra. Tá? Existem sociedades que funcionam dessa forma e funcionam muito bem. Assim como existem sociedades que funcionam muito bem com a pessoa simplesmente dar o dinheiro e ir embora só pegar o lucro, entendeu? Só volta na empresa só pegar o lucro. Existe todo tipo de sociedade que pode funcionar de diversas formas. Mas eu acredito que a gente, quando está começando, tá? A gente que começa com pouco recurso, começa com pouca mão de obra, porque nem todo mundo tem condições de começar uma empresa contratando. Então, a gente já tem diversas limitações ali. Se a gente for parar para pensar, você vai começar um negócio e essas forças estão desequilibradas, tá? Não estão
de igual para igual, isso pode gerar uma briga no futuro, tanto de participação na empresa, como eu faço mais do que tu, quanto eu dei mais dinheiro do que você, o dinheiro quem está perdendo sou eu, você não está perdendo dinheiro nenhum porque você nem colocou dinheiro aqui. Então, são situações que podem existir dentro de uma sociedade, isso pode acabar com o teu negócio, tá? Então, é por isso que eu tenho esse pensamento inicial, tá? De que negócio a gente começa dividindo forças e juntando os recursos, tá? Igual para igual. Então vamos lá, para a gente entrar fundo nesse assunto, eu queria falar para vocês assim uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? Desde o início, sócios dividem lucros e prejuízos, tá? Então você precisa entender que sociedade é para dividir lucro e prejuízo, né? Eu tô feliz, então vamos dividir a felicidade, eu tô triste, vamos compartilhar a tristeza. Então, seu sócio precisa estar casado com você nisso, tá bom? Agora vamos lá, gente. Antes de tudo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: será que eu realmente preciso de um sócio? Será que você precisa de um sócio? O que você está procurando em um sócio? O que você está pensando que aquele sócio vai fazer por você? É o dinheiro? É dividir trabalho? É dividir despesa? O que te faz querer ter um sócio? Então, digamos que a razão pela qual você quer um sócio é por conta do dinheiro, tá? Então, vamos lá. Que dinheiro você quer? Você quer alguém para somar a despesa com você ou você quer alguém que simplesmente seja o banco da sua empresa? Então, a primeira coisa que eu já vou te falar aqui é não confunda sociedade com banco, tá? Porque o que acontece aqui, gente? Se você aceita o dinheiro de uma pessoa que não vai fazer parte do negócio, ela só está sendo investidor do negócio, parece lindo, parece um sonho. Só que só funciona se o teu negócio estiver funcionando. E quando a gente abre o negócio, a gente ainda não sabe se vai funcionar. Por mais que a gente tenha feito aquele plano de negócios maravilhoso, incrível, fantástico, você não sabe se ele vai funcionar na vida real. Você não sabe se aquilo dali são pesquisas realmente feitas com todo o conhecimento de mercado, ou se você calculou alguma coisa errada, fez alguma coisa errada ali, fez uma previsão que não existia, fez uma previsão positiva da tua cabeça, enfim, você não sabe. Você só sabe se o negócio vai funcionar quando ele está funcionando. Então, quando você aceita o dinheiro e você simplesmente aquela pessoa não está no dia a dia da empresa, o que ela vai pensar? Cadê o meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro. Por que o meu dinheiro não está entrando? Então, o que vai acontecer aí? Aquela pessoa, ela pode ter empatia por você, claro, mas ela pode simplesmente só querer o dinheiro e o resultado. Como ela não está enxergando, ela começa a te cobrar com medo de perder o dinheiro. E aí, quando ela começa a te cobrar com medo de perder o dinheiro, você começa a entrar numa crise, num desespero, numa preocupação. Porque o que acontece? Se você não tiver como pagar aquela pessoa, aquilo vai te incomodar, aquilo vai assustar a tua cabeça, tu vai ter aquela preocupação, tu vai ter aquela cobrança, tu vai ter aquela pessoa o tempo inteiro te exigindo coisas que tu não pode resolver. E aí você pensa, se eu fechar tudo, porque eu não aguento mais essa pessoa me cobrando, o que acontece, gente? Você nunca mais vai pagar o cara. Então, você não vai ter dinheiro para pagar o cara, você vai sair no prejuízo porque o teu negócio não está funcionando. E aí você vai perder o negócio, vai perder o seu sonho, vai perder a amizade, vai perder o dinheiro, enfim. Imagina aí a bola de neve que está surgindo só por conta de um erro, assim, básico, né? Uma coisa básica. Então, pense muito bem antes de transformar um sócio em um banco. Outra coisa que você tem que ter muito claro quando você vai escolher um sócio é sobre a ética e os valores daquela pessoa, tá? Se você não tem nada a ver com aquela pessoa, não interessa quanto de dinheiro ela tenha no banco, sabe? Aquilo vai afetar a tua empresa, vai afetar a tua equipe, vai afetar a alma do teu negócio, porque se vocês têm valores diferentes, aquilo não vai funcionar. E eu tô falando sobre isso, gente, se você, por exemplo, é uma pessoa certinha. Tá, digamos que você é uma pessoa que quer ter uma empresa saudável, quer ter uma empresa com profissionais trabalhando com vontade de trabalhar, profissionais saudáveis dentro da empresa, um ambiente bom, um ambiente gostoso, um ambiente de união, de alegria, um time bem liderado. Se você quer tudo isso, né, e você quer de repente ter uma equipe bem remunerada, pagar um salário legal, aí imagina você tá com uma pessoa, um sócio que você achou que era o cara ideal, o cara mais incrível da história, porque ele sabe muito bem do que ele está fazendo, mas o pensamento dele é regime de escravidão, salário pela metade, enfim, ele vai criar um ambiente tóxico no teu negócio e aquilo vai te desanimar, aquilo vai desanimar a tua equipe, aquilo vai desanimar o teu negócio. Então pense, converse sobre a ética e sobre os valores do seu sócio antes de colocar ele como sociedade na sua empresa. Um outro ponto que é super importante você ter muito bem definido antes de bater o martelo é procurar um sócio para salvar a vida da empresa.
tá? Então você pode ter um sócio ou pode ter começado o negócio sozinho, aquele negócio não está funcionando, você precisa de dinheiro para ontem. Então aí você vai cometer diversos erros porque você não vai ter tempo suficiente de avaliar se você está escolhendo o sócio pelos motivos certos, né? Tudo aquilo que a gente já falou. E você precisa desse dinheiro para ontem. Então o que acontece aí, gente? Você acaba metendo os pés pelas mãos, tá? Se você já tem um sócio, você já está acostumado com a dinâmica do teu sócio. Então você coloca uma outra pessoa que vocês não sabem ainda como vai ser aquilo. E uma coisa é você chamar uma pessoa para construir um sonho, tá? Outra coisa é você chamar uma pessoa para salvar o teu sonho que deu errado. Isso pode gerar muito mais problema para você e para o seu sócio. Agora, um ponto aqui que é assim, importantíssimo nessa questão do salva-vida é a questão do tempo, tá? Porque se você parar um pouquinho para pensar, de repente teriam outras opções, de repente você teria arranjado uma outra solução, tá? Mas aí, nessa velocidade que você precisava resolver o seu problema, que você precisava de dinheiro, você precisava de qualquer coisa do qual te fez decidir procurar um outro sócio, você acabou tomando uma decisão do qual você pode se arrepender muito depois, tá? Então, pense muito nisso, tá? Salva vidas, calma, tá? Porque você já conseguiu chegar até um ponto. De repente a hora que você precisa avaliar qual é o problema da tua empresa. Porque de repente, se a tua empresa está com problema de gestão, tá? Não é financeiro, um exemplo. De repente, você precisa saber se não está na hora de parar e fechar. Sabe? A gente precisa saber o timing que a gente está vivendo. A gente precisa saber se a gente está realmente lutando para que algo funcione ou se a gente está investindo no negócio errado. Tá? E pode ser o negócio errado, pode ser o momento errado, pode ser o local errado, pode ser o marketing errado, pode ser o público errado, pode ser o produto pensado para um público, mas é para outro. Enfim, tá? Pense bastante se quando você chamar alguém para ser salva-vidas da sua empresa, se não é de outra coisa que a sua empresa está precisando, tá bom? E aí, gente, essa dica que eu vou dar agora é caso você tenha decidido já que você quer um sócio, tá? E você vai começar a trabalhar com esse sócio, defina muito bem definido o papel de cada um dos sócios, tá? Pode parecer besteira agora. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu sou designer, então eu vou fazer arte. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu sou contadora, então eu vou fazer a contabilidade. Então, entendi, tá? É isso, você vai fazer isso. Mas tem esse manual escrito, tá? Tenha isso muito bem colocado lá. Eu vou fazer isso, 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 isso. Eu vou entregar relatório disso, 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 disso. Eu vou fazer a lista disso, disso, disso. E conforme você vai fazendo isso, tá? Todo final de mês, você apresenta aquela evolução para o seu sócio. A gente que trabalha com uma área específica, a gente sabe o trabalho que dá fazer o nosso trabalho, mas de repente o nosso sócio não faz ideia daquela trabalheira toda que a gente está enfrentando, tá? Então é muito bom você ser muito claro, você ser transparente com quem você está trabalhando. O que te incomoda, fale, tá? E ao mesmo tempo que você precisa ser transparente com o seu sócio, ele precisa enxergar o que você está fazendo. Então, muita gente briga com aquele pensamento de que eu faço mais do que você. Ah, eu trabalho mais, você trabalha menos. E, na verdade, existem complexidades que só quem está executando aquilo dali é que sabe. Sabe, às vezes você não acha que eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando. Às vezes você acha que eu estou na rua, que o meu trabalho é ficar na rua como o seu é no escritório. Eu trabalho mais porque estou na rua do que você que está no escritório. Então a gente precisa entender que relatórios para o nosso sócio acaba sendo uma questão de respeito e uma questão de conhecimento. Eu acredito que não é porque eu tenho uma área e você tem outra que a gente não pode debater essas duas áreas e conhecer o trabalho que está sendo executado nas duas áreas. E, na verdade, é essencial que isso aconteça. Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu citei para vocês alguns exemplos aqui, mas são experiências do qual eu vivi e do qual eu estou dizendo para vocês, para evitar que vocês acabem passando por algumas situações do qual eu acabei vivenciando. Mas isso é uma questão pessoal, tá? Você sabe por que você está procurando um sócio. Tem várias pessoas que eu conheço que não querem sócio, querem empreender sozinho. Então, se você tem esse perfil, faça sozinho. Se você tem um perfil que é muito mais de fazer junto, de construir junto, de querer parceria, então procure o parceiro ideal. Veja, coloque, estude, se estude, sabe? Faça uma autoanálise para saber o que você tem de força, o que você tem de fraqueza, o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, para ser exatamente isso que você não tem, que o teu sócio entre para somar.
Então a gente precisa se conhecer muito na hora de escolher um sócio, na hora de escolher o que vai somar com a gente também. Então pense nisso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilha com os amigos que estão pensando em empreender, que estão pensando em começar uma sociedade. E eu vejo vocês no próximo vídeo.